Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estarmos aqui novamente reunidos, né? Mais uma noite especial em que vamos falar um pouco de evangelho, um pouco de doutrina espírita. Então sejam todos bem-vindos a esta casa. Também boa noite também àqueles que estão online, que estão nos acompanhando. Vou aqui dar, como sempre, uns avisinhos aqui de praxe, né? A gente sempre dá esses avisos, né? Acho que o primeiro aviso hoje, com essa chuvinha aí, o pessoal deu uma... Hoje realmente foi um dia típico, mas é bom sempre estar avisando quem está online, que estiver acompanhando, que no dia 19 é o último dia que nós faremos atividades aqui este ano de 2025, que é na psicografia, né? Portanto, já fica até o aviso aí, né? Psicografia, dia 19 esse mês aqui. E na psicografia vai ser a última data que nós estaremos em atividade aqui na casa. Inclusive no Evangelho no Lar também, a semana que vem também é a última semana. Quem acompanha o Evangelho no Lar depois tem que fazer na casa sozinho mesmo, porque na outra semana nós também não faremos Evangelho no Lar. Vamos parar tudo. Então, dia 17 é a última semana. Até o dia 17 é a última semana, dia do Evangelho no Lar. Então, dia 19 a casa fecha as atividades, retorna no dia 5 de janeiro, numa segunda-feira. Tá certo? Então, guarde as datas para não chegar aí e bater com a cara na porta aí, né? Não tem, de repente chega aí o portão fechado, tudo, mas né? Então a gente já está avisando para que isso não aconteça. Na psicografia, lembrando, quem quiser solicitar a psicografia já vai pensando, tem que ter o nome do ente querido, data de nascimento, se possível, data de desencarne também, tá certo? Então, quem quiser precisa de psicografia, chega na sexta-feira, dia 19, entre 6h30 e 7h30 da noite, tá bom? O Evangelho no Lar já acontece todas as quartas-feiras, só para lembrar, acontece online. Quem quiser participar tem que ser adicionado no Facebook ou no Instagram, não sei como é que é o meu amigo André que está organizando isso aí, mas tem que estar adicionado. Qualquer um pode participar. A pessoa pode fazer porque não quer fazer sozinho em casa, quer acompanhar, quer participar, então faz junto, né, com a atividade online. Ou porque quer aprender, quer ver como é que funciona e depois fazer sozinho também, não tem problema nenhum, tá certo? Nós teremos agora, no dia 13, dia 13 nós faremos o nosso fechamento da casa, vamos fazer uma atividade aqui de confraternização, dia 13, tá certo? Do horário da tarde, a partir das 15 horas, 16 horas, né? A partir das 16 horas, tá certo? Dia 13, então, lembrando que ninguém precisa trazer nada, não precisa trazer nem doce, nem salgado, nada. Isso, só presença, tá certo? Isso. Não, e a alegria também é importante, né? Só boca não, traz alegria também, né? Que é uma confraternização, porque senão... E agora vai ter, a gente vai no dia sortear essas coisas aqui, lembrando que quem quiser participar do sorteio é R$10, tá certo? Por ticketzinho de sorteio. Então, eu quero participar do sorteio, então tem que comprar os tickets. A Lucinda não, que a Lucinda ganha toda vez, não vale mais. A Lucinda ganha toda vez, tá excluída. Só pode comprar. Só pode comprar, sorteio não participa. Então quem quiser participar do sorteio, agora lembrando que não é obrigado a participar do sorteio para participar da confraternização. Você pode vir sem comprar nada. Se quiser comprar também, eu não virei no dia 13, mas quero participar do sorteio, não tem problema. Se você ganhar, a gente entrega depois, né? A pessoa coloca o nome e o endereço. Então, não quero participar da confraternização, mas quero participar do sorteio. Pode. Eu quero participar da confraternização e não quero participar do sorteio. Também pode. Tanto uma coisa como outra, tá certo? Então, mas não precisa trazer doce, não precisa trazer salgado, nada, hein? Nada, é só vir. Só vir, tá bom? Legal? Você vai cantar, né?
Não, vou descansar esse dia. Vai ser brincadeira, vai ser esse dia tem palestra de manhã, depois tem palestra no outro dia, não, esse dia eu vou descansar. Senão, se a gente ficar fazendo as coisas da confraternização, a gente não se diverte, só os outros, né, Mauro? O Mauro lá na Fraternização é a mesma coisa, ele fica fazendo as coisas, quando eu vejo só todo mundo se divertindo, ele lá. Então, eu quero me divertir também no dia, não quero cantar nada, não quero fazer nada. Vai ser meu dia de lazer, de descanso. Só social, tá bom demais, né? Bom, acho que é isso, né? Então vamos fazer a nossa prece inicial, vamos nos tranquilizar, relaxar. O momento de oração é um momento especial, é um momento de ter a respiração mais leve, mais suave, mais calma. É o momento que nós vamos buscar a nossa conexão com a espiritualidade. Sabemos que cada pessoa tem seu jeitinho de se comunicar, seu jeitinho de acessar a espiritualidade, e assim vamos buscar essa espiritualidade que está conosco nesta casa, nos acompanhando, nos dando sustentação. Vamos buscar também a presença de Jesus, esse mestre maravilhoso, a quem pedimos sempre esteja conosco, não só aqui na Casa Espírita, mas que esteja conosco nos nossos lares, que esteja conosco no nosso trabalho, nas ruas, e principalmente buscando a presença de Deus nosso Pai, esse Pai de amor, esse Pai de misericórdia, esse Pai que nos dá tudo o que precisamos para vivenciar as experiências que precisamos vivenciar aqui na Terra. E assim, confiantes que estamos em Deus, confiantes que estamos em Jesus e na espiritualidade, vamos pedindo permissão para iniciarmos uma nova atividade. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu amigo Mauro vai fazer a palestra hoje, depois a dona Ana Maria vai fazer as vibrações e a Magali vai fazer o passe coletivo. Muito obrigado a todos. Boa noite. Tudo bem? Então tá ótimo. Como em toda a palestra que nós realizamos, nós costumamos iniciar agradecendo. Porque nós devemos ser gratos a tudo. Desde o momento em que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Se a gente for recapitular a nossa existência, nós temos muito mais motivos para poder agradecer do que para lamentar. Lamentavelmente, as pessoas se lembram muito mais da dor do que da alegria. No entanto, quando a gente agradece, a gente se aproxima de Deus. Se aproxima e se conecta com o Criador. Então, nós começamos aqui agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Conforme os Espíritos ensinam, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Mas também agradecer a Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro, e por que não dizer conselheiro de todas as horas? Porque em todos os instantes em que necessitamos, em que o nosso coração solicita, lá estamos nós a procurar Jesus, que nos atende, sim, nem sempre diretamente, mas ele tem os seus prespostos, os benfeitores, que nos assistem, que nos orientam, que nos estimulam, que nos puxam a orelha na hora que a gente precisa. E nós, de certa forma, agradecemos os benfeitores que nos orientam no trabalho de divulgação da doutrina espírita, que muitas vezes nos sustentam no trabalho, que nos inspiram a continuidade da tarefa, né? Não posso deixar também de agradecer à diretoria da Casa, da Nova Era, aos trabalhadores, todos aqueles que fazem parte dessa família. Mas o nosso agradecimento mais que especial e sincero, de coração, muito amoroso para você que está conosco aqui nessa terça-feira chuvosa, né? Só os corajosos estão aqui hoje. Então, nós temos muitos motivos para agradecer
a todos vocês que se encontram aqui pessoalmente para nos acompanhar nessas palavras. Mas também agradecemos a você que está nos assistindo em casa, ao vivo, ou que vai também nos ver depois. E hoje nós vamos falar sobre um tema do Evangelho. Terça-feira, normalmente, é tratado o tema do Evangelho aqui nesta casa. Quero lembrar também que essa é a nossa última palestra aqui nesse ano, né? Então, é um outro motivo. Estamos aí em véspera de Natal, e a época de Natal a gente sempre fica com o coração um pouquinho mais maleável. O Natal tem a fantástica magia de amolecer os corações, de enternecer os sentimentos. E por isso eu trouxe um tema que tem muito a ver com essa época, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que tem como título que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E eu extraí aqui, desse capítulo, um item que eu gosto muito. Eu já li, olha, incontáveis vezes esse item, muitos de vocês aqui também já leram, já estudaram, já tiveram oportunidade de conversar sobre ele no Evangelho no Lar. E toda vez que eu me defronto com esse item, eu me emociono muito, porque é uma história que Kardec traz. Uma história real, uma história de alguém que se dispõe a sair de si mesma, esquecer-se por alguns instantes de si para poder servir o outro. E embora a gente já saiba de cor e saltitado o que tem aqui nesse item, eu não encontraria melhores palavras do que aquela que Kardec nos traz neste item, e por isso eu peço licença para poder fazer a leitura deste item, que vai servir como base aí para a nossa explanação. E eu diria o seguinte, olha, somente esse item e a nossa palestra já estaria concluída. Mas como nós ainda somos espíritos de terceira ordem, perfeitos, em evolução, a gente vai desdobrar um pouquinho aqui, trazendo alguns exemplos do dia a dia. E o título deste item é Os Infortúnios Ocultos. Vamos lá. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que sofrem no miserável catre sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora, já distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até o andar superior. Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles olhos e rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras que fazem aceitar a ajuda sem constrangimento, pois esses infortunados não são profissionais da mendicância. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio, nem fome, irão à escola suficientemente agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece,
não lhe repugnará prestar-lhes os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levará ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera. Verdadeiro depósito de tudo que vai levar aos protegidos, que visita constantemente. Não lhes pergunta pela crença, nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Fim da visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dar aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade. E tu quem terás o mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costuras úteis e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma. É assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Para o meio que vive é a mulher do mundo, pois sua posição exige, mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus, é a da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa, na condição de servidora, uma de suas protegidas, para lhe oferecer trabalhos manuais. Psiu, disse-lhe elas, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Olha que item lindo, olha que história bonita esta, né? De fazer o bem ser ostentação da beneficência. Os exemplos dessa mulher que, tendo muito, se veste de maneira simples para não ofender aqueles a quem ela assistencia. E é muito interessante porque aqui está falando de dois tipos de caridade. Naturalmente, a gente conhece a caridade material. Há muita gente no mundo que ainda tem falta daquilo que é necessário, o alimento, a vestimenta, o remédio, enfim, as coisas de necessidade mais imediatas e, no caso, também fundamentais para a própria vida. No entanto, há um outro tipo de caridade que pode ser prestada até por aqueles que dizem: mas como é que eu vou prestar caridade? Como é que eu vou ajudar alguém? Como é que eu vou me dispor a auxiliar quem quer que seja se eu pouco tenho ou se o que eu tenho não é necessário para a minha própria subsistência? É a caridade moral. Portanto, nós temos dois tipos de caridade, a caridade material e a caridade moral. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, eu gosto sempre de relembrar essa questão, porque ela é muito importante para a gente entender o sentido e o princípio mais amplo da caridade.
Porque Kardec pergunta aos benfeitores qual era o verdadeiro sentido desta caridade, qual Jesus a entendia. E eles respondem: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem sem olhar a quem. Tem muito a ver, não é, com essa caridade material, do dispor aquilo que a gente pode. E eu diria que a caridade material, ela é até a mais fácil de ser prestada. E eu vou explicar por quê. Porque normalmente quando a gente doa alguma coisa, a gente doa aquilo que está sobrando. Aquilo que não vai fazer falta. É a moeda que está sobrando na carteira. É o alimento que não vai fazer falta na despensa. É a roupa que já não serve mais e teimosamente fica lá no armário, mofando. Né? É um objeto que já não faz mais parte das nossas atenções. Então, normalmente as pessoas doam aquilo que não vai mais utilizar ou que não vai mais fazer falta. E até eu gosto sempre, quando eu falo sobre isso, trazer a reflexão de muita gente. Claro que não é o caso aqui no Nova Era, nem das pessoas que estão assistindo em casa. Mas eu conheço algumas instituições que, quando recebem algumas doações, tem coisa lá que, olha, dá até vergonha de jogar no lixo. Porque está em estado, assim, às vezes, deplorável, lamentável. Né? Não estamos aqui entrando no mérito da questão, porque talvez a pessoa que tenha doado, ela tenha doado com a melhor das intenções do mundo. Mas a gente precisa também ter esse bom senso de refletir se aquilo que a gente está dispondo, se aquilo que a gente está doando, vai ser útil, vai ser importante, vai ser utilizado por alguém, ou se vai poder ser colocado num bazar para poder reverter recursos para a casa espírita, não é? Então, são questões que às vezes acontecem. E é muito interessante quando a gente reflete sobre isso, porque tem um outro item logo a seguir, esse item 4 aqui, que é os infortúnios ocultos, que fala sobre o óbolo da viúva. Essa é uma passagem muito conhecida, né? Jesus estava com os discípulos perto do gasofilácio. O gasofilácio era o local onde se depositavam as oferendas. Os judeus depositavam as oferendas. Fazia parte da religião deles a oferta, né? E as pessoas que tinham muito dinheiro, elas chegavam lá e mostravam para todo mundo: olha, eu estou doando tudo isso aqui, jogava lá no gasofilácio maços de dinheiro. E todo mundo via que a pessoa afortunada estava fazendo uma doação de uma grande quantia. Aí chega uma senhora idosa lá, uma viúva, e coloca 2 moedinhas que davam R$1. E vai embora. E Jesus fala para os discípulos: observem essa senhora que doou as 2 moedinhas. Eu digo para vocês que a maior doação que houve hoje aqui nesse gasofilácio não foi aquelas quantias vultuosas dos senhores afortunados, mas foi essas 2 moedinhas que essa senhora colocou aqui. Porque os outros têm muito, eles estão doando aquilo que está sobrando. Mas ela doou aquilo que ela tinha. Ela doou tudo que ela tinha. Pela fé, pela confiança em Deus, por devoção à sua religião, ela doou tudo aquilo que ela tinha. Então, uma outra coisa importante para a gente refletir quando realiza a ação da caridade, porque a caridade, na verdade, ela é uma ação, né? É o amor em movimento. Falam que a caridade, na realidade, ela é o amor em ação. Nos convida a doarmos não aquilo que sobra. Então eu vou ter que doar todo o meu salário?
Eu vou ter que doar tudo que eu ganho por mês? Não, gente. A gente precisa doar aquilo que falta. Ah, mas o que falta para a gente? O tempo. O tempo talvez seja o bem mais precioso que cada um de nós tem. Não é novidade o relato dos espíritos, dizendo que quando chegam no mundo espiritual, muitos se ressentem de não terem realizado aquilo que necessitariam, aquilo que precisariam fazer, não terem disposto o seu tempo da forma que era possível, e que lhes ajudassem a imprimir um rumo de evolução mais acelerado do que aqueles que eles experimentam. Naturalmente, muitos que chegam no plano espiritual realizaram muitas coisas, mas sempre teremos aquela impressão de que poderíamos ter feito alguma coisa a mais. Eu, pelo menos, tenho essa convicção. Que o dia que chegar em algum lugar, não sei qual, né? Deus é que sabe, eu terei a consciência de que eu realizei muito menos do que poderia ter feito. Então, quando a gente se dispõe a servir, por exemplo, num trabalho voluntário, com o nosso tempo, com a nossa disposição, a gente está doando alguma coisa que efetivamente é valorosa e é preciosa. E aí entra a questão da caridade moral. Porque, além do tempo, nós temos outras coisas que a gente também pode dispor para o outro. Por exemplo, uma palavra amiga. Aquele que está passando por um momento difícil. Lembrar de alguém que a gente não conversa faz tempo. E não é só mandar uma mensagem de WhatsApp lá, dando bom dia, nem uma figurinha interessante, nem um vídeo, mas pegar e ligar, nem uma mensagem de voz. Vocês se lembram que ainda existe telefone, né? Eu sou do tempo que o telefone era aquele de discar. A gente falava, por isso que hoje em dia fala disca, né? A meninada nem sabe mais o que é discar, mas é discar porque o telefone ele tinha um disco de 0 até 9, a gente colocava os números lá discando. E fazia um barulho imenso aquele telefone, e tocava estridentemente. Então, eu sou da época do plano de expansão. Para ter telefone era um negócio complicado. Telefone era um negócio valioso. Né? Tinha até ações de telefone, aquela coisa toda. Era um negócio... Tinha gente que vivia até disso, né? De venda, de comércio de telefone. Hoje em dia, poucos têm esse telefone fixo em casa. Eu mesmo já não tenho mais. Já me livrei do telefone. Começou a vir muito telemarketing, pegadinha, golpe, essas coisas todas. Me livrei dele, não tem mais telefone. Hoje em dia tem um telefone celular. Mas as pessoas esquecem que isso aqui também serve para a gente conversar. Não é só para ficar olhando, mandando mensagem e vendo vídeo. Então, às vezes, uma ligação, puxa, faz uma diferença muito grande. Principalmente em época especial, um dia de aniversário, né? Alguém que foi promovido no emprego, alguém que está enfermo, recebe uma ligação, mas a gente também pode visitar uma pessoa que está enferma, que está doente. É uma maneira de ser caridoso. Visitar uma instituição qualquer, tem vários exemplos de como é que a gente pode prestar essa caridade moral, sem colocar a mão no bolso, né? Mas também não precisa ser pão duro. De vez em quando coloca um pouquinho de toque e ajuda, né? Faz bem. Ainda nós vivemos no mundo material e essa ajuda é sempre importante, é sempre necessária, né? Então, esse tipo de ação é uma das formas da gente dar um pouco mais do que se colocar no lugar comum, de doar aquilo que não está fazendo falta, aquilo que tá sobrando. E nós temos também uma possibilidade de realizar a caridade diariamente.
Já que nós falamos aqui que no entender de Jesus, a caridade é benevolência, indulgência e perdão, nós temos aí também mais 2 itens para poder colocar em prática. E não precisa ir longe para isso, não. Às vezes, está do seu lado. Eu não estou falando aqui no salão, tá? Mas pode ser também. Em casa. Em casa. Ninguém nasceu no endereço errado. Ah, mas será que eu merecia essa família? Merecia. Do jeito que é. Ah, mas essa família está cheia de pessoas difíceis, é uma confusão muito grande, ninguém se entende. Vamos parar um pouquinho para pensar. Será que não sou eu a pessoa complicada da família? Será que não sou eu que vejo dificuldade em tudo? Será que não sou eu que estou vendo problemas nos outros enquanto eu poderia ser o agente da solução, do equilíbrio, da melhoria? Então, se existe a família, é porque há uma necessidade de aqueles seres que lá se encontram, de alguma forma, se organizem, se entendam, se reequilibrem, a fim de realizar uma outra condição importante para que nós venhamos a alcançar o que Jesus chamou de reino dos céus, que é o estado de felicidade plena, que é o amor, que é o perdão. A nossa estada aqui neste mundo tem uma única finalidade: nos levar a Deus. E levar a Deus no sentido de possibilitar que nós alcancemos esse estado de consciência plena que Jesus chamou de reino dos céus, que é o estado de felicidade. E para que nós venhamos a alcançar isso, a gente precisa desenvolver um sentimento maior, que é o sentimento de amor, que nós só o temos ainda de uma maneira relativa. Se eu perguntasse para qualquer pessoa aqui, o que é o amor para você? Não precisa responder, mas cada um tem uma definição do que vem a ser o amor. E eu diria que nenhuma dessas definições estão erradas, porque cada pessoa, da sua forma, entende o amor de uma forma. Por mais absurda que ela possa parecer, é esse o entendimento de amor que a pessoa tem. Mas isso também há de se aprimorar, porque todos nós estamos encarnados para poder avançar, para poder evoluir, né? Entre as várias definições de amor, Jesus talvez tenha nos dado aquela que sintetiza da maneira mais fácil de ser entendida o que vem a ser o amor. É fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para a gente. Aí eu trago para a minha definição, o que é o amor? O amor é fazer para o outro todo o bem que eu possa fazer. E fazer todo o bem que eu puder fazer é fazer o bem de uma maneira incondicional. Ah, mas ninguém consegue fazer isso ainda. Num plano de provas de expiação como o nosso, ainda acontece isso. A gente não consegue viver isso na sublimidade. Não consegue viver isso de uma maneira total, integral. Mas a consciência de que nós precisamos chegar lá já nos ajuda a avançar cada dia um passo. Então, avançar um passo, que às vezes parece pouco, é fundamental nessa caminhada que nós estamos realizando rumo ao estado de felicidade plena, reino dos céus. Emmanuel diz que uma estrada de 1000 léguas começa com um primeiro passo. Então, para caminhar 1 quilômetro, a gente precisa o quê? Dar um passo. E é muito interessante, eu fico empolgado aqui, estou até derrubando o microfone. É muito interessante que, há pouco tempo atrás, quem me conhece sabe, eu passei por uma cirurgia, e aí falaram que, bom, quando você estiver se sentindo melhor, começa a andar, começa a caminhar. Aí no hospital, acho que no segundo dia de internação, eu estava caminhando.
Aí o hospital tinha um corredor bem grande, acho que um corredor imenso, devia ter uns 100 metros. Aí, no primeiro dia, eu fui com a fisioterapeuta, ela segurando no meu braço, eu estava me sentindo até um tiozão, né? Ela carregando assim, aí fomos e voltamos, eu com a maior dificuldade para andar aqueles 200 metros. Aí, no outro dia, ela foi comigo de manhã, aí eu já estava melhor. Eu já não estava tiozão, eu já estava tiozinho. Aí eu fui e voltei me sentindo melhor. E à tarde eu fui sozinho. Eu estava ainda tomando estava com um remédio na veia, aquela coisa toda, né? Aí eu apelidei o meu instrumento lá de cachorro. Eu falei, eu vou passear com o cachorro, vou levar o cachorro para passear. Aí saí com aquele negócio, fui até o fim e voltei. No dia seguinte eu andei 300 metros. Aí eu fui uma vez com a fisioterapeuta, aí depois eu fui uma vez sozinho, voltei outra vez sozinho, aí depois passou um tempo, fui uma vez sozinho, voltei outra vez sozinho. Aí no quarto dia, falaram, bom, você não precisa mais desse cachorro, pode tirar o cachorro. Aí tiraram o cachorro. Aí eu comecei a andar um pouquinho mais. Quando eu cheguei na minha casa, também não podia andar muito, porque ainda doía tudo, né? Mas eu me comprometi o seguinte, olha, eu vou andar 600 metros. 600 metros. Aí andei 600 metros. Aí no outro dia andei 1 quilômetro. Resumindo, agora eu já estou andando 5 quilômetros. Né? E a minha meta para o ano que vem é a São Silvestre. Então é assim, eu dei esse exemplo, tirei um exemplo, eu peço perdão até de tirar um exemplo pessoal, para dizer que a gente vai realizando os progressos na vida aos poucos, que nada se faz imediatamente. Então a gente não precisa ficar, né, naquela angústia de entrar nessa encarnação feito um criminoso e já sair dela como se fosse um Chico Xavier. Não é bem assim que a gente vai conseguir, não. A gente vai avançando conforme a nossa possibilidade, conforme a nossa capacidade no tempo de cada um. Mas o principal é que a gente tenha disposição de fazer, que não desanime, que não desista, que não deixe de lado as oportunidades e as possibilidades que nos são apresentadas. E eu trago isso para a nossa convivência do lar, a nossa convivência em família com aqueles que Deus nos abençoou de estarem aos nossos lados, aqueles com quem a gente tem uma harmonia, uma sintonia, um relacionamento de afetividade muito grande. E também com aqueles com os quais o nosso relacionamento é sempre conflituoso, é sempre difícil. Porque tem os dois lados. Nós não estamos na nossa primeira e nem na nossa última encarnação. É por isso que nós passamos por essa situação. Ao lado das pessoas com as quais a gente tem harmonia, porque nós não conseguiríamos viver também só no ambiente, né, de desafio, só no ambiente de conflito. Então, são colocados ao nosso lado pessoas com as quais a gente tem esse tipo de relacionamento que um auxilia o outro, de amores que vêm de muitas e muitas outras encarnações, da condição de esposo, esposa, filho, filhas, né? Às vezes até amigo, às vezes nem está dentro do nosso lar consanguíneo, mas alguém com quem a gente tem uma amizade tão grande, tem uma aproximação tão profunda, tem uma afinidade tão maravilhosa, que são verdadeiros anjos na nossa vida, e que nos encontram ali ao nosso lado por acaso, né? E eu aproveito para falar a respeito disso, dessa oportunidade de realizar a caridade entre aqueles que se encontram ao nosso lado, porque nós estamos numa época onde as famílias costumam se reunir. Época de Natal, época de Ano Novo, as famílias costumam se reunir, e aí as pessoas dizem, ixi, vai começar tudo de novo, as mesmas brigas, né? Olha, não achem estranho. A maior parte dos almoços, churrascos, festas em família, quando reúne todo mundo, principalmente aqueles que não vêem bastante tempo, começa numa alegria só e no final termina em confusão. Termina em confusão. É alguém que fala alguma coisa que não era para falar, até porque bebeu demais. Sempre tem alguém que extrapola um pouquinho. Faz parte, todo mundo tem esses caras, essas mulheres da família.
né? A gente precisa desenvolver aí um outro sentimento da caridade, que é a tolerância. Ah, então, mas eu tenho que aplaudir, tenho que aceitar o que esse fulano, o que essa fulana está falando? Tenho que aceitar essa opinião dele? Puxa vida, vai discutir lá futebol, um torce para o Corinthians, outro torce para o Palmeiras, outro torce para o Flamengo, para o São Paulo, cada um tem seu time de futebol. Vai discutir política, coisa mais idiota. Vai discutir religião? Não vai discutir isso. E se tiver, cara, aprende a conviver, cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma de ser, não significa aplaudir nem aceitar o que o outro pensa. Mas é saber que cada ser está no estágio de entendimento. Cada pessoa entende a vida de uma forma diferente da nossa. E eu preciso aprender a conviver com aquele que é diferente. Porque se eu não aprender a conviver com quem é diferente, eu nunca vou me igualar em humanidade. Eu nunca vou realizar aquele mandamento maior do Cristo, que é amar o próximo como a mim mesmo. Aliás, eu preciso me amar também. Se eu não me amar, como é que eu vou amar o outro, né? Eu preciso gostar de mim. Eu preciso observar as minhas potencialidades, as minhas possibilidades. Eu preciso deixar de, muitas vezes, me desvalorizar. Ah, mas nada do que eu faço dá certo, nada do que eu procuro fazer tem sequência. As coisas da minha vida parece que só acontecem errado, tudo não dá certo, tudo eu acabo estragando. E as pessoas, às vezes, quando falam, tinha que ser eu. Parece que estão fazendo ali, né, uma vibração para que as coisas continuem dando errado. E quando a gente reclama, é exatamente isso. A gente está clamando para continuar prosseguindo naquilo que não foi bom, naquilo que não foi certo, naquilo que gerou problema, gerou prejuízo, né? Amar-se significa entender que nós temos, sim, condição de fazer o bem, que nós precisamos gostar de fazer o bem. Não é aquela posição narcisista, né, de se olhar no espelho e ficar falando, eu me amo, não posso mais viver sem mim, como diz aquela banda de rock. Não é isso, não é essa posição narcisista. Mas às vezes é até se olhar no espelho e ver, puxa vida, eu podia dar uma modificadinha nisso aqui, né? Eu podia cortar o cabelo, eu podia, de repente, as mulheres, né, fazer uma maquiagem, colocar um blush, é blush que coloca aquele negócio, colocar um blush, passar um batom, colocar uma roupa bonita. Prepare-se, fique bonita, fique linda. Para quem? Para você, não é para ninguém. Valorize-se, ame-se. Amar-se também é ver-se como uma pessoa que tem valor. Ver-se como alguém que, por ser filho de Deus, traz a perfeição em si. Nós ainda não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. E todos nós, né, por sermos filhos de Deus, somos amados da mesma maneira por Ele. Por isso que Ele não deserda quem quer que seja. O que acontece é que, às vezes, a gente precisa receber algum aprendizado, e esse aprendizado, às vezes, ele chega na forma de dor. Ele chega na forma de dor, que é natural da vida de cada um de nós, nenhum de nós está livre da dor, para que a gente possa um dia transformar essa dor em amor. A dor só tem uma significação na nossa vida. É transformar esse nosso sofrer no amor. Toda dor é uma estrada fatal que nos conduzirá de alguma forma, em algum momento, para esse amor, que é o reino dos céus que Jesus nos prometeu no Evangelho. Bom, nosso tempo já está esgotado. Eles me deram 30 minutos de palestra, eu passei um pouquinho mais, tá bom? Peço perdão aqui, também, pedir perdão também é uma caridade. A gente quando... Aí a gente exercita o perdão. Eu gosto muito disso, dessa frase que os jovens falam, né? Quando a gente pisa na bola,
a gente deve pedir perdão. Pisar na bola é um negócio legal, porque quando a gente pisa na bola, a gente cai, né? Então, a gente deve também aprender. Mas tem que ser um perdão de coração, não é da boca para fora, não, tá? De coração. Não é só aquele. Porque pedir perdão da boca para fora é só desculpa, tá? E para encerrar aqui a nossa palestra, eu queria trazer uma pequena mensagem de um amigo nosso lá de João Pessoa, o Otávio Calmo Serrano, que é um poeta. É um dirigente espírita, mas é poeta também. Ele não é conhecido aqui do Sudeste, não. Mas ele tem uma poesia, que já que nós falamos de amor, que chama Em Conquista do Amor, que ele fala assim: erros de amor silencia, resguarda-te o verbo mudo, porque em matéria de amor, somente Deus sabe tudo. Na fonte eterna do amor, a força em que Deus nos cria, todos os vermes do charco hão de ser anjos um dia. Amor é a essência dos céus. Somente no amor se resume. Pode surgir em mil formas, mas é sempre o mesmo perfume. Obsessão em quem ama, eu não consigo entendê-la. Parece vaso de lama encarcerando uma estrela. Amor, essência dos céus. Amor na vida presente. Se faz aqui na terra e também quando estivermos ausentes. Que Jesus, nosso mestre, amigo, abençoe a todos nós. Obrigado. Vamos assim, então, aproveitando neste ambiente que está iluminado, paz, harmonia, que nós estamos devidamente preparados, nos abraçando, formando uma grande egrégora para jogarmos ao espaço, buscando do mais alto a permissão do nosso Mestre Jesus, que junto aos mensageiros aqui possamos levar as vibrações, aqueles que se encontram no sofrimento da guerra, nos hospitais, levando as vibrações a todos aqueles que têm em suas mãos a direção de um país, de uma casa, seja ela uma igreja espírita evangélica, mas que tenham o discernimento para envolver aqueles que chegam em necessidade moral, espiritual e material. Levando esta energia a todos os lares, envolvendo nossos familiares, envolvendo aqueles que esperam por nós o nosso amparo, o nosso carinho, mediante suas dificuldades. Vamos assim, com muito amor, envolver as fontes cristalinas, as águas que brotam, sustentando a vida, sustentando o planeta, nos vegetais, nos animais, que conosco compartilha a existência nesse planeta. Abençoando quanto
quantos cruzam os nossos caminhos. Que nós estejamos assim, Jesus, com a sua permissão, te pedir que nos sustente no trabalho, no teu evangelho de luz, que nós caminhemos firmes, sem jamais olhar para trás, levando adiante a bandeira do Cristo por onde passarmos. Assim pedimos, Jesus, por cada um de nós. E juntos, nesta egrégora de amor, nós dizemos: obrigada por mais esta oportunidade e que o Senhor nos conduza. Estamos aqui, mestre de amor, para dizer: vamos caminhar contigo. A batalha da luz, com certeza, de mãos dadas, afastaremos as trevas que desejam destruir. Que nós sejamos esse trabalhador, que o Senhor nos aceite em tua seara bendita. Que assim seja, graças a Deus. Continuando sintonizados com nossos irmãos espirituais, vamos agora abrindo nossa mente e nosso coração com muita fé e confiança para recebermos o passe coletivo. Assim, vamos sentindo a presença de um amigo espiritual junto a nós. Ele vai nos envolvendo por completo em energias salutares de higienização e de limpeza. Essas energias vão adentrando nosso corpo físico, espiritual e perispiritual, tratando-nos, limpando cada parte de nosso corpo físico e espiritual, eliminando energias negativas, eliminando miasmas, e assim vamos nos sentindo mais limpos e libertos. Agora este amigo espiritual vai transmutando sua energia em energias de cura, em energias de fortalecimento e refazimento. Elas vão adentrando o nosso corpo físico, iniciando pela nossa cabeça. Vai descendo, atingindo cada órgão de nosso corpo físico, tratando a cada um, reorganizando células e reestruturando-as. E agora, neste momento, vamos dizendo a este amigo espiritual mentalmente qualquer dor ou doença que tenhamos, para que ele possa tratá-la neste momento. E assim, agora, neste momento, vamos pedindo à equipe de amigos espirituais responsáveis pela energização das águas, fluidificando-as, colocando elementos curativos e tranquilizantes nelas. E dessa forma vamos agradecendo a toda essa espiritualidade amiga que esteve junto a nós, cuidando de nós, nos intuindo e nos ajudando a entender bem o Evangelho de nosso Mestre. Agradecendo a Deus Pai, Criador de amor e bondade,
pela oportunidade de mais uma vida, de mais uma reencarnação, de todas as coisas maravilhosas que Ele nos dá sempre. Agradecendo a Jesus, nosso mestre irmão querido, pelo seu infinito amor e por todos os ensinamentos que deixastes para nós. E desta forma, felizes por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo, nos tratando e servindo e aprendendo. Vamos dando por encerrada as atividades desta noite. Que assim seja. Quem ainda tem algum tratamento para passar ainda, por favor, permaneça no salão. Quem já encerrou os tratamentos, aí pode ir para casa ou então ficar cantando um pouquinho mais com o Jair, tá bom? Boa noite.